Muito bem, falando aí sobre o tema regimes de casamento, recebemos aqui então o nosso advogado, que é o seu advogado, Irlan Mello. Doutor, mais uma vez, brigadíssimo pela presença. Correria hoje, de audiência, vem para cá. Mas graças a Deus deu tempo, né, de chegar. Alguém tem que trabalhar naquele fórum, né? Tem que trabalhar, é verdade. E esse regime não é de comida, né, doutor Irlan? De não, casamento. não, esse regime de casamento... É só um sistema que conduz, né? Exatamente. E é isso aí. Querendo ou não, todos nós estamos sujeitos, né? É verdade. Então vamos começar aí perguntando, porque nós temos coisa boa para extrair aí de você. Doutor Irlan, existe assim uma regra geral em relação ao regime de casamento? Pastor Serginho, veja bem, nós estamos no mês de maio, né? Mês de maio, comumente chamado o mês das noivas, né? E as pessoas estão se casando. Eu mesmo, há dois sábados atrás, realizei o casamento do Rafael e da Aline lá da igreja. Achei que você ia falar, eu me casei, ia falar, o que é isso, pastor? Não. Você tem 3 meninos. Ele já tem idade para ser meu pai, já. Que isso, não, nem tanto, nem tanto. Mas aí o que acontece? As pessoas estão preocupadas com o casamento e elas não estão muito preocupadas com a questão do regime de casamento. Então vamos lá. Tempos atrás, quando nós desejávamos nos casar, nós pensávamos em unir tudo aquilo que nós temos, o que a gente tinha e o que a gente não tinha. As mulheres normalmente diziam assim, o que é seu é nosso e o que é meu continua sendo meu. Então, até 1974, até que essa regra existia. Por quê? Porque até 1974, o regime normal de casamento era o de comunhão total ou comunhão universal de bens. A partir de 1974, passou-se ao regime de comunhão parcial de bens, que nós vamos explicar, de acordo com o desenvolvimento do quadro, o que significa cada um dos regimes, para que o telespectador possa fazer a sua escolha e, se não fizer, vai ser regime de comunhão parcial de bens. Então, como que é a regra, né? Quais as regras aí do regime de comunhão parcial de bens? Sim. No regime de comunhão parcial de bens, que é a regra geral, ou seja, se você, ao se casar, não fizer um pacto antinupcial, o que significa isso? Não estabelecer de forma diversa o regime do seu casamento, vai ser de comunhão parcial de bens. O regime de comunhão parcial de bens, os direitos e obrigações, eles são repartidos entre os cônjuges a partir do casamento. Ou seja, se eu já tinha um imóvel antes e eu me caso, esse imóvel continua comigo. Se eu já tinha um veículo antes e eu me caso, esse veículo continua comigo. Havendo separação, esses bens continuarão. Porém, aqueles bens que foram adquiridos após o casamento, se houver uma separação, que não é o que nós queremos e nem o que nós oramos, mas se isso acontecer, todos os bens adquiridos após o casamento, eles são partilhados entre as partes. Importante deixar claro também que nessa situação a herança não se comunica, ou seja, se um dos cônjuges durante o casamento ele receber uma herança, essa herança o outro cônjuge não terá direito a essa herança. Esse é o regime da comunhão parcial de bens. Você falou anteriormente sobre o regime da comunhão universal de bens. Então fala pra gente um pouco mais sobre esse regime. Sim, no regime da comunhão universal ou da comunhão total de bens, não se discute patrimônio anterior e patrimônio posterior. Tudo aquilo que eu já tinha antes do casamento e tudo aquilo que eu adquirir depois do casamento, no caso de um rompimento, inclusive herança, há o direito para ambos os cônjuges. E também, no caso, por exemplo, de falecimento de um dos cônjuges, o outro cônjuge herda também esse patrimônio que foi adquirido antes do casamento. Nós já falamos de parcial, universal. Então, como que funciona aí o regime de separação total de bens, doutor Irlan? Então, regime de separação, Carol e telespectadores, é um regime onde você pode definir antes do casamento e aí você estabelece o quê? Os meus bens adquiridos antes do casamento e os adquiridos posteriormente ao casamento, estes bens não se comunicam, ou seja, o que é meu e o que é seu e continua assim durante o casamento, e se houver ruptura do casamento, mantém-se esse regime também. Ou seja, você casa, faz o esforço comum, porém o que cada um adquiriu vai ficar para si mesmo. E se, por exemplo, os dois compraram um bem junto, mas em separação, como que fica? Então, essa é uma pergunta interessante. Por exemplo, você comprou algo e o seu regime é o regime de separação. Interessante verificar o seguinte, se você comprou algo e colocou exclusivamente no seu nome, não vai comunicar, mas você pode comprar e colocar em nome dos dois.
Não é? Então, adquirir um Aí imóvel. não tem problema, Aí não tem problema, aí é meio a meio. Ou você pode também estabelecer um percentual no caso de bens imóveis ou qualquer tipo de aquisição de patrimônio. Isso, então tem mais uma pergunta para o doutor. Como funciona o regime, né? O que é o regime da participação final dos aquestos? Pois é, uma palavra difícil, né? Não é verdade? Isso não é de comer, né? Não. Para quem não está habilitado aí no tema, né? Aí tem até uma... Mas esse é um regime também de casamento que pode ser estabelecido antes de se casar. E esse regime é o seguinte: cada cônjuge administra o seu patrimônio. E tudo aquilo que for adquirido na constância do casamento fica individualmente para cada cônjuge. Porém, se houver uma ruptura do casamento, estes bens são divididos. Então é interessante, é uma mistura do regime de comunhão parcial com o regime de separação. Porque aqueles bens que você adquire durante o casamento, você administra. Porém, se houver ruptura, aí se divide. Entendeu? Agora, é importante também, eu queria deixar claro, na questão, por exemplo, da separação total, tem algumas circunstâncias em que a separação ela é obrigatória. Ou seja, mesmo que eu quiser fazer um regime diferente da separação, eu não posso. Quais são os casos? Maiores de 70 anos. É obrigatório que seja comunhão, separação total de bens. Outra hipótese, na situação onde envolva um viúvo ou uma viúva, onde o patrimônio ainda não está resolvido no inventário. Então, é obrigatório também que seja regime de comunhão parcial de bens. Separação de bens, perdão. E por último, nos menores, entre 16 e 18 anos, se os pais não autorizarem o casamento, os menores podem conseguir essa autorização através de um suprimento judicial, ou seja, eles ingressam com a ação na justiça para que o juiz supra a autorização dos pais. Nesta hipótese também, se o juiz estabelecer que eles podem se casar, mesmo nessa hipótese de 16 a 18 anos, o regime será de separação total de bens. Esse aí até da pessoa acima de 70 anos, é para resguardar, né? Sim, a pessoa o famoso golpe do baú. Mas é verdade, Mas é verdade, é verdade. Inclusive para se resguardar o patrimônio, né, do idoso, ou também a gente não sabe as condições de sanidade desse idoso. Imagina, por exemplo, nós estamos falando idoso, mas assim, a pessoa com 70 anos está cheia de vida. Hoje do que a gente, tá tudo na melhor idade, né? Na melhor idade, mas a lei estabelece dessa forma. Então, assim, uma forma de resguardar, provavelmente essa pessoa já tem filhos, não é? Aí eles já receberam alguma coisa de herança e tudo. Há uma desconfiança, então, para se resguardar, a lei... É obrigatório, mas de repente essa pessoa acima de 70 anos fala assim, mas eu quero dividir esse patrimônio. Isso, muito interessante. Pode. Olha só que situação interessante. Vamos imaginar que esta pessoa casou no regime de separação total de bens. Porém, ela tinha 70 anos e hoje ela está com 85 anos, cheio de vida, 15 anos de casamento, não tem filhos, ou seja, na falta dessa pessoa, quem vai herdar são irmãos, ou são tios, primos, alguma pessoa assim. E ele está em pleno uso, gozo das suas faculdades mentais. Ele pode doar determinado patrimônio para a sua esposa. Isso é legal. Ou então ele pode fazer um testamento e separar parte do seu patrimônio para a sua atual esposa, porque na falta dele, ela não herdaria. Porém, é importante a gente deixar claro também que numa circunstância dessa, um casal casado em regime de separação total de bens, um dos cônjuges falece e ele era o proprietário de um imóvel. Esta mulher ou esse homem que ficou viúvo, ele tem o direito real de habitação. Isso significa que ele pode viver no imóvel até ele falecer sem pagar aluguel, sem pagar nada. Ele só não vai ter o direito ao imóvel. Também é uma garantia, não é verdade? Tem uma telespectadora aqui, a Sueli, ela mandou a seguinte pergunta. Ela estava casada há 1 ano, o marido saiu de casa e nesse período ele adquiriu outros bens. Mas eles continuam casados legalmente, porém cada um no seu lugar.
ela tem direito a esses bens? Pois é uma boa pergunta. Se caso ingressar na justiça com o divórcio, vai se determinar a data do divórcio. Determinando a data do divórcio e esse imóvel tendo sido adquirido após o divórcio, ela não teria direito. Se perguntar documentalmente ela tem direito? Documentalmente ela tem, porque ela é casada no papel. Inclusive, muitas pessoas fazem isso. Deixam de se divorciar, deixam de se separar. Por quê? Porque na falta do cônjuge, ela receberia pensão do INSS ou uma entidade federal, estadual, municipal. Então ela não se separa, apenas se separa de fato, mas não se separa de direito. Na falta do cônjuge, entra com o pedido e recebe a pensão. É isso aí. Não é? Então, respondida a pergunta, né, dessa nossa telespectadora. Agora, doutor Irlan, gostaria que o senhor falasse também para a gente sobre a hoje famosa união estável. Interessante, né? Antigamente, para que se pudesse configurar a união estável, existiam alguns requisitos. Por exemplo, primeiro a lei estabeleceu um período de convivência de no mínimo 5 anos. Depois estabeleceu que se tivessem filhos, já não se precisaria de estabelecer esse período. Atualmente, o que a jurisprudência, os tribunais têm entendido? Têm entendido da seguinte forma: se você convive com ânimo de família, ou seja, como se casado fosse com uma pessoa sobre o mesmo teto ou não, dependendo da circunstância, mas perante a sociedade, esta pessoa é a sua esposa ou é o seu marido, já há indícios suficientes para se comprovar uma união estável. Comprovando-se a união estável, qual seria o regime que seria aplicável? Tirando as hipóteses de exceção da separação de bens, o regime seria de comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo que eles adquiriram durante essa convivência teria que ser partilhado no eventual rompimento. Como que se chama esse rompimento? É divórcio? Não. É dissolução de união estável. Só uma pergunta aqui, em um acréscimo a esta. Por exemplo, um casal que está namorando e ele decide, então, ele pode fazer a união estável porque ele só está namorando. Isso. Ou ele tem que partir mesmo para o registro civil, que é o Interessante. Vamos lá. Existe já a possibilidade, talvez as pessoas até assustem, mas é a sociedade que nós vivemos, existe a possibilidade de um casal de namorados fazer um contrato de namoro. O que é o contrato de namoro? Você vai perante um cartório e informa para o tabelião o seguinte: olha, eu estou namorando com esta pessoa sem ânimo de constituir família, ou seja, sem ânimo de viver uma união estável. Então, o meu patrimônio continua sendo meu, o patrimônio dele continua sendo dele. Se por um acaso esse namoro evoluir por um casamento, nós vamos fazer um contrato de união estável ou então vamos nos casar formalmente no procedimento normal. Então, existe também essa situação. Aqui. Talvez a gente pense assim, boa, será viu? que é possível? Uma proposta dessa, você não começa a namorar com um cara Mas, desse, não. Carol, vou te dizer... Eu vou namorar com você, mas não tenho intenção de nada mais com Mas você, não. eu vou te casar, dizer, né? pessoas que têm muito patrimônio, é muito comum fazer esse tipo de contrato de namoro. Muito comum. Isso Muito aí seria, comum. por exemplo, jogadores de futebol, eles fazem esse tipo de contrato? Exatamente para evitar a questão da união estável. É claro que esse tema é controverso, esse tema há uma discussão jurídica se é válido ou não, mas é uma forma de se documentar. Quantas vezes, por exemplo, eu já tive casos no escritório que a pessoa estava namorando há 1 mês e o rapaz faleceu. E aí, sabe o que aconteceu? Esta pessoa tentou ingressar na sucessão desse rapaz para ter direito ao patrimônio. 1 mês de dizendo namoro. que eles viviam em união estável. Como diria como uma marido gatuna. e mulher. Não é verdade? Não é gatona. Como é que é, Carol? Gatuna. Não, fala bem articulado. Gatuna. TU, cara. Gatuna. Porque se fosse o melhor. casamento, não é, pastor? Se fosse o casamento, um dia de casados, e a pessoa por um infortúnio, ela morre e é casado pelo regime da comunhão universal de bens, o patrimônio vai comunicar, ou seja, vai ter direito. Então, um dia de união estável equivale a um dia de casamento. Então ele poderia ingressar com essa ação. Por isso, essa opção do contrato de namoro, que a gente às vezes acha um absurdo, mas as pessoas que têm um patrimônio, que querem resguardar o seu patrimônio, aí é uma possibilidade de se proteger. A gente pode fazer uma última pergunta? Pois não. Pois é.
todos os regimes de bens, né, comentou aqui, eles são formalizados em cartório e isso é definitivo? Isso, muito boa pergunta, Carol. É até interessante porque muitas pessoas, elas se casam e depois elas têm necessidade de mudar o regime. Por exemplo, eu nunca me preocupei com isso. Então, se você casou depois de 1974, seu regime é de comunhão parcial. Se você casou antes de 1974, seu regime é de comunhão universal. Eu quero mudar o regime. É possível? Todos os regimes são formalizados no momento do casamento e é possível fazer uma alteração. Ou seja, me casei no regime de comunhão universal e quero mudar para o regime de separação total. É possível, tem que se fazer uma escritura pública, tem que se avaliar esse patrimônio que foi constituído e é possível alterar.